Mas agora, Gama, é muito interessante tocar neste episódio Bongo e de facto demonstra que é como se ele está preocupado com os assuntos africanos. Bom, o presidente de Gabão inicialmente não estavam de bem. Será que, havia já uma grande amizade entre o Bongo e João Lourenço e por causa do golpe de estado e as declarações de João Lourenço que, eh, ok, o Gama, ok, voltou. As declarações de João Lourenço que, era contrário àqueles que davam golpes de estado. Mas vemos que começou a dialogar com o senhor Brice Nguema, não esteve na tomada de posse, mas vai para fazer essa operação. E ao mesmo tempo vimos também que retira de lá 7 angolanos que estavam presos. Estavam presos para 11 meses, não tinham concluído os 11 meses taxativamente. Os angolanos voltam e também traz os bongós. Isto aí é um jogo, digamos, de prestígio, diplomacia internacional, portanto, diplomacia, não é? De política internacional. Não é que aí há um jogo de trocas de interesse e dizes muito bem que ele deve estar a preparar-se para quando ele sair do poder, não ser visto, não é? Não ser pintado como, o mal da fita. O presidente Lourenço, quando olhamos para ele como figura de Estado, fica-nos às vezes difícil fazer análise à volta dele. Hum, Até ontem nós pensávamos que este ato humanitário, também podemos assim dizer, uhum. sobre o Bongo, fosse para servir para, para servir para o seu de argumento para a sua defesa do amanhã em termos de imagem e Hum. que também eh, se- poderia também representar preocupação da sua imagem, de querer amanhã sair bem do poder e ter aqui referências positivas à volta dele. Até ontem, até hoje de manhã pensávamos assim. Mas depois a nossa percepção foi atrapalhada com o anúncio da presidência a expulsar ou a entrar em ruptura com a RTP, de não querer RTP. a RTP. Quer dizer, por um lado está construindo aqui uma imagem boa, positiva, à volta dele, mas do outro lado ele vem dar uma pancada nesta mesma construção que ele está a fazer, que é da RTP, que ele vai banir a RTP, vai dizer que a RTP está banida porque passam notícias tendenciosas. Quais são as notícias tendenciosas? A RTP andou a dar voz à FLEC, o governo não quer, e o governo de Lourenço está a invocar questões de soberania. Eh, Vê lá, ele está a invocar questões de soberania, mas ao mesmo tempo ele está a agredir, ou melhor, está a interferir na soberania da RTP. Olha, A mas RTP isto fica muito mal internacionalmente, porque ele está a censurar, um órgão de informação. exatamente. Se tu olhas quando em 2000, setembro de 2017, no Uhum. primeiro discurso de João Lourenço, houve ali um capítulo à volta da abertura de mais espaço, pluralismo, proteção aos mídias, etc. Mas o que ele faz hoje com a RTP agride, deita fora tudo aquilo que ele defendeu em 2017 no seu discurso. Ma é Põe tudo muito abaixo. atípico, é E não muito é só com a atípico. RTP, veja lá. Hã. Também tem um canal banido, que é a DW, a Deutsche Welle. A Deutsche Welle também não entra no Palácio, é vetada. Só entra, só vai, às vezes, para uns eventos que o CIPRA, que é um centro da presidência, convida. Mas no Palácio não entra. E se calhar Sim, devem haver outros também. e isto porque, Gama, talvez porque essas agências têm demonstrado ultimamente, ao fazerem cobertura, por exemplo, de Moçambique, demonstraram ser imparciais e, de facto, são as agências que estão em África, de expressão portuguesa,
tem estado a fazer cobertura e conseguido fazer também certas entrevistas, até certo ponto, não digo sensíveis, mas importantes, para que ao nível internacional se compreenda o que se passa em Angola. Porque ao nível internacional, quem é que acompanha a TPA? Quem é que acompanha a TV Zimbo? Ao menos essas agências é que exportam a informação de Angola. Agora, são estas que eles estão a criar essas barreiras. Não sei, não sei se tu tens esse conhecimento, as agências francesas, a RFI, da qual ele já deu Uhum. entrevista, a France 24 em Angola, não sei Zona se África têm, também. se têm Ele agentes parece que eu gosto da permanentes. Zona África. Como? Parece-me que ele gosta da Zona África. Mas A Jeune há Afrique, outra sim. coisa. Ele, quando organiza as conferências na presidência, as suas atividades, ele, quando vai inaugurar algo, faz aquela conferência de imprensa. Quem lá está presente é a TPA, RNA, Jornal de Angola e a TV do MPLA, TV Girassol. Os Girassol. outros não. Quer dizer que a preferência que o governo tem ou a presidência tem são os órgãos controlados por ele. Então, quando a RTP vai para o Palácio, ele sente que não controla a Hum, RTP. Então, ele tomou uma decisão. Aqueles que eu não controlo não vêm mais para aqui. Então, usa o argumento da RTP dar voz à FLEC, certo? E uhum. bane a RTP. Mas é uma coisa aqui interessante. No ato, ele, a RTP foi banida no dia em que o Adalberto foi lá ser recebido. Por que é que ele não deixou a RTP fazer cobertura do ato do Adalberto e no fim dizia, olha, vocês a próxima vez já não vêm porque são mal vistos. O Adalberto foi lá colocar uma questão que é sobre a abertura dos mídias, a censura que se faz aos mídias. Quer dizer, estão a debater ali um assunto sobre censura e nos corredores do Palácio está a acontecer a tal censura, que é contra a RTP. Há aqui esse contraste, estas contradições no presidente João Lourenço que nos coloca intrigados. E quando nós vamos analisar isso, parece-nos até que às vezes vão nos ver como pessimistas ou como estando a carregar uma carga negativa à volta dele, mas não, é a realidade, é o que ele nos mostra aqui. São as contradições do Então, chefe de governo. E às vezes Gama, são essas contradições que é difícil as pessoas acreditarem na boa fé do mesmo. Amanhã ele vai dizer, olha, que confia, que defende a abertura democrática ou a abertura dos mídias, mas está aqui esses exemplos que ele dá e é constante. Faz aqui uma exclusão. A Constituição diz que defende direito de informação a todos. Mas ele aqui, quem dá esse direito, quem transmite, qual é o veículo que funciona como transmissão, o catalisador para esta mensagem e informação à população? São os órgãos de comunicação social. E ele está a banir aqui. Quer dizer, ele viola aqui um direito do cidadão, né, de forma indireta, de ser informado. porque, Gama, é muito preocupante. Aqui se vislumbra também uma outra curiosidade. Será que não existe alinhamento entre ele e os seus departamentos de apoio na presidência da República? Talvez haja mesmo uma indisciplina e ele pouco se importa daquilo que os serviços de apoio da presidência da República fazem, porque ele procura vender uma imagem de um Uhum. presidente excelente, um líder africano, mas em termos de democracia, tanto a sua equipa, a sua presidência não cumpre. Está a ver, Gama? Álvaro, Ah, estamos em maio. Mês aham. passado houve aquele problema do Venâncio Mondlane que foi a Angola e pediram-lhe de sair, de entrar. Houve aquele escândalo todo. Nós estávamos todos a pensar que foi excesso dos funcionários da presidência ou coisa parecida. Mas no fim do dia, o que é que nós constatamos? Nenhum pedido de desculpas o presidente apresentou. Quer dizer que aquilo foi uma orientação dele ou fizeram aquilo baseando-se
no espírito do próprio presidente. É que os seus funcionários, se calhar, querem no agradar, veem-no com uma tendência de governar ao estilo autoritário e procuram imprimir também atitudes autoritárias para agradar o presidente. Fizeram isso com o Chapo. Em menos de um mês, ou quase um mês, fazem isso com a RTP. É a mesma coisa. Ele Uhum. expulsou também a RTP. Deixam a RTP, a RTP entra no palácio, estava lá o nome, estava credenciada, estando ali dentro, na sala principal, é que mandam ir embora. Usam essa atitude grosseira. Porque, Gama, Isto aqui não se pode. E quando fazem um comentário, um comunicado e divulgam, não se pode dizer que é o Luís Fernando. Não. O Luís Fernando pode ter os defeitos que tem, mas não iria se atrever a esse ponto a fazer um comunicado em nome da presidência do presidente, uhum. daqueles que vergonhoso que não dignifica o Estado angolano. Se ele fez Gama, aquilo, ele teve uma orientação superior. superior. Gama, eu dou-te razão no sentido, porque se nós formos a verificar o estilo que o Luís Fernandes tinha iniciado no primeiro ano do mandato de João Lourenço, o Luís Fernandes estava, não é, veio com este método, não é, de comunicação aberta, organizar conferências de Uhum. imprensa na presidência. Um ano depois terminou, portanto aí já deve haver uma outra estratégia de ordens superiores. É Não, porque, é o que estávamos a dizer. O sim, Luís Fernando começou isso bem, ainda bem que o Álvaro faz-nos lembrar a uhum, esse dado, com uma presidência aberta. Quer dizer que ele, no início, apresentou uma proposta ao chefe. Olha, vamos ter aqui a abertura. Você, doravante, vai passar a se comunicar. Mas se calhar o chefe percebeu, não, não é isso que eu quero. Ou ele também percebeu, não é isso como o chefe quer. Não é de abertura. sim, Então ele vai fazer coisas também que vá agradar o chefe ou aquela equipa que ele tem. Então desistem daquela iniciativa inicial do que era de falar com os mídias, uhum, etc., de as abertura conferências, com a imprensa. Uhum. etc. Né? Então procuram agora aqui agradar. Perceberam, não, o meu líder não é um líder ocidental. Mas aqui vês aqui também, temos dois João Lourenço. Um que ao mundo projeta uma imagem que dialoga, de uma imagem que vai mediar os presos que ele tem, que tínhamos ali no Gabão, que vai mediar a questão do Bongo, mas aqui dentro é o outro, né? Que é pelas limitações, restrições à liberdade, que está a aprovar pacotes de leis que vão que atentam contra os direitos fundamentais. Temos aqui, a nível mundial, disse que não há país no mundo que ganhe eleições com 90%, só se for num processo em que tu manipulas ou és um ditador. Geralmente, tu ganhas, numa democracia de verdade, podes ganhar aí com 65 para baixo, mas para cima, não. Vários estudos a mostrar isso. Mas ele vai ao Gabão, elogia, tem ali alguém que se fez chegar por golpe de Estado, sequestrou as instituições, não fez eleições e não deu espaço aos outros a nível da mídia e ganhou com 90%. E o João Lourenço vem elogiar esses 90% adquiridos por vias de irregularidades e fraudulentas. Então, aqui há um gato escondido, porque Não, voltando. há essas contradições na figura do chefe de Estado angolano, E, que é e preocupante, né? é preocupante porque, Gama, se observarmos mais uma vez, ao nível África, internacional, mas no contexto África, existe uma conferência importante que acontece quase todos os anos, organizado pela, não sei se é pela Costa de Marfim, Uhum. este ano é Costa de Marfim que está a organizar, que é o African, o Fórum African Forum CEO Forum, não é? O fórum dos CEOs de África, e foram convidados presidentes excelentes de África. Ramaphosa, o
está lá o John Maifai, foi lá o presidente de Ruanda, até o presidente também de Kinshasa, o da República Democrática do Congo, foi para lá e estiveram a falar, colocaram no centro a questão da paz da República Democrática do Congo e Ruanda. Como é que João Lourenço não foi convidado? Estão lá grandes CEOs de África. Estão a falar do. Portanto, como é que se diz? É a praça, o encontro, não é? É é um gathering, não é? Business gathering, o maior business gathering de África. João Lourenço não foi convidado e é o presidente da União Africana. Isto é um sinal muito preocupante, a não ser que vai lá aparecer amanhã no encerramento, mas no encerramento não fizeste nada. Os grandes debates já lá se Pois. foram. Agora, Pode não ter ido, às vezes ele também há eventos que o convidam e não vai. hum, E não vai. E veja que nos últimos 2 anos o presidente tem adotado uma postura também de grandeza. Já não vai em quase todos os sítios. Por exemplo, ele foi convidado em abril do ano passado para ir este mês a Moscovo na celebração da vitória da Rússia sobre a Alemanha. Ele não foi, não hum, foi, mas entende-se, ele está numa fase de ruptura, de votos a nível das Nações Unidas contra a Rússia, então preferiu não ir, creio que também não terá enviado ninguém. Pois está mais alinhado, prefere querer estar mais próximo da América do que isso apoiar na Rússia. Já houve também eventos aqui, que aconteceram mesmo na África do Sul, dos BRICS, e ele também não foi. Mandou, na última da hora, o seu ministro da José coordenação econômica. Massano. Uhum. É. Então, como dizíamos, está numa fase também de grandeza, então só vai onde ele vai ter visibilidade ou algo assim grande que ele considera grande. Ele esteve a mediar o processo do Congo, saiu, e não faz sentido mais ir participar. Se calhar ele vê assim, Uhum. nesses em eventos desta natureza. Também podemos fazer aqui uma ligação, isto, já que ele falhou nessa mediação do Congo, esta mediação do Bongo pode ser também para fazer um reparo da imagem menos Ok. boa que ele criou de falhada, né? Uhum. De, Uhum. falhou na mediação. Então ele mostra, ok, falhei ali, mas consegui aqui. As duas foram Ok. mediações, embora que com dimensões diferentes. Ali uma é mediação de um conflito que envolve várias partes e a Uhum. decisão depende de várias pessoas e várias entidades, né? E Uhum. no caso do Gabão com Bongo, é uma coisa que envolve apenas a decisão de uma única pessoa, que é o novo presidente, o Bruce, e é mais fácil convencer o Bruce de que há ali os M23, Ruandas e etc. Pode-se também Uhum. ver neste ângulo, né? Que é Uhum. como tentar fazer aqui correção. Mas também deve-se perceber que a União Africana, antes de Lourenço assumir a posição de presidente em exercício, já teria determinado e apelado ao Gabão para soltar o presidente ou o ex-presidente Bongo, Uhum. e em troca ela seria readmitida na União Africana. O que Então, o Lourenço fez. Sim, o que o Lourenço fez também é continuidade de algo que a União Africana esteve a fazer, e assim, calhou ele está na presidência e entregaram a ele o ex-presidente. Porque portanto, também, desta forma, Gama, queres nos dizer que ele dá continuidade, cumpriu uma agenda da União Africana e com a libertação da família do Bongo, o Brice pode voltar a participar nas reuniões da União Africana. sim, é capaz de dar um passo, primeiro transferiu o poder. Transferiu o poder para os políticos? Não. Realizou eleições, Eleições ele a modo seu. concorreu, pronto, Uhum. legitimou o seu poder,
Uhum. já não há mais nada a fazer, voltar atrás, e do desfecho do dossiê de Bongo. Acho que, Hum. embora que o Bongo já não estava em perigo, né? Vimos, receberam, ele foi, não foi maltratado. Vimos o presidente Lourenço foi lá lhe visitar, ele estava bem. Ele não estava, não era um prisioneiro que estava numa cela ou coisa Uhum. parecida. Podia ter certas limitações, mas não estava, não era um preso atrás das grades. Uhum. Agora, deram-lhe a oportunidade de querer estar num sítio mais à vontade, aproveitou, vai para Angola e provavelmente Angola não é o destino final. A mulher dele é francesa, podem depois ir para a França, né? Sim, porque Podem. em Angola eu não vejo que ele lá vai ter comfort, Não, num depois não é país uma cultura ligada a ele, a era mais ele. fácil até ir para o Congo-Brazzaville, que ele tem melhores relações com o líder de lá. Eu acho Sim. que ele para Angola é uma visita de trânsito, Uhum. não é para asilo. Basta ver Uhum. o comunicado que a presidência faz, é muito oco, é vazio. Só diz: Ah. olha, veio aqui. Quem lê fica só subentendido, ok, veio para ficar. Né? Se Então, fosse para. Gama, isto é um jogo de prestígio. João Lourenço está a tirar proveito nisso, né, de imagem, Uhum. e só pode ser isso, porque vamos verificar um pouquinho os eventos passados. Ele faz o indulto ao Zeno. Faz o indulto ao Zeno. Primeiro ele fez indulto aos presos políticos, alguns presos políticos, depois ao Zeno, depois libertou Tanais Neutro e o resto. Houve mais um evento importante que ele fez, qual era? De homenagear algumas figuras, mas isso faz parte dos festejos do cinquentenário da independência, né? Os indultos, Uhum, uhum, o reconhecimento que ele está a fazer às figuras, ok. né? Agora, esta abertura que ele faz com o Adalberto, depois de 3 anos, ele dá abertura, concede audiência ao Adalberto. Este também é um outro gesto. Portanto, O Gama. Alberto vinha pedindo há algum tempo audiência, ele Uhum, aproveita que está numa fase, né, da projeção de homem de diálogos daí com os seus parceiros externos e recebe também o Adalberto para complementar, mas é aquilo que nós já dissemos da outra vez. Ele tem um histórico de não cumprir as preocupações que lhe colocam na mesa eh, por parte da UNITA, né? é o Nita. Ah, Agora basta vamos ver desta vez se há resultados ou não. Mas em política o histórico, o antecedente conta muito, né? Nós hum, em Angola houve uma altura negociava com Savimbi, depois perdeu a confiança no Savimbi porque sentia que o Savimbi violava os acordos constantemente. Chegou uma altura e disse: não, já não vou negociar contigo. É o que acontece com o Lourenço, né? Ele eh, recebe sempre, quando em vez do Adalberto recebia Samacuva, o Geslo também recebia Samacuva, mas o que lhe colocam na mesa não resolve. hum.